Bom, seguindo o nosso evento, né, nós vamos... Recentemente a universidade passou a contar com uma comissão da memória e da verdade. Né? Eu acho que isso é muito importante. E nós vamos ouvir então agora a responsável, a presidenta dessa comissão, professora Roberta Baggio. Por favor. Bom dia a todas e todos. Eu estou bastante emocionada porque esse momento aqui ele é muito simbólico para explicar o que é a universidade pública no Brasil, né? A universidade pública ela é isso aqui, ela é esse encontro de gerações, esse momento em que a gente pode olhar para o passado e agradecer, porque lá atrás alguém, um grupo de jovens aqui na Fabico decidiu se colocar contra a ditadura, porque a gente pode aqui ter professores que liberaram suas turmas pela consciência de que esse evento é importante, esta aula aqui, que é uma aula de cidadania, este espaço em que esses estudantes maravilhosos que acabaram de falar, que dão sentido a tudo aquilo que a gente faz como professor aqui dentro, podem se expressar e podem, então, viver a sua cidadania de uma forma absolutamente intensa, verdadeira e original. E é por isso que a gente tem que continuar defendendo a universidade pública. A universidade pública ela é sempre a bola da vez dos fascistas, ela é sempre o alvo preferencial para as ditaduras, e isso significa alguma coisa, significa que esse é um espaço de resistência, e é por isso que a gente precisa cuidar dele, né? Eu tenho dito, assim, muito rapidamente, eu tenho dito nos eventos da Comissão da Memória e da Verdade da URGS, eu quero fazer referência, eu estou aqui, mas tem outras colegas aqui, a professora Valéria, a professora Cristina, a professora Lorena, Letícia, que é estudante de arquivologia e compõe a comissão conosco, estão todas aqui presentes. E eu tenho dito que o nosso grande desafio na Comissão da Memória e da Verdade é exatamente conseguir provocar esse encontro geracional que a gente está tendo aqui agora. A gente ouviu o Eduardo dizer, olha, quando eu era jovem, o Estado Novo era distante. E eu imagino que para vocês a ditadura de 64 seja distante. Mas deixa eu explicar como era. Eu tinha medo. Eu fui fazer a placa e eu senti medo. E eu fui buscar a placa e eu achei que eu ia sair de lá preso, mas mesmo assim eu fui. E mesmo assim eu peguei a placa. E mesmo assim eu vim aqui. Obrigada, Eduardo. Muito obrigada. Obrigado, Miriam, que segurou a chave, né? Obrigada, Miriam, segurou a chave, não deixou pegar a chave, segurar a chave na frente do coronel. Eu acho que esse é o exercício que a gente tem que fazer em momentos como esse. É a gente se colocar, eu aqui me coloco no lugar da Miriam segurando a chave, na frente do coronel. É disso que se trata. Todas as gerações sentem medo do que vivem em alguma medida. A questão é o que nós vamos fazer com esse medo. E o que é que fala mais alto? É o medo ou a nossa responsabilidade sobre a nossa geração, aquilo que a gente deve aos que vieram antes de nós e aquilo que a gente também deve aos que virão depois de nós. E, portanto, esse encontro geracional, no qual a gente pode se colocar no lugar do outro e fazer esse exercício, ele é muito importante e ele é decisivo para os trabalhos da Comissão da Memória e da Verdade aqui da URGS. A gente tem muito pouco sobre os estudantes. A gente sabe, o que mais a gente sabe é sobre os expurgos dos professores, dos docentes, e mesmo assim eu tenho dito que os expurgos, evidentemente, que são a medida extrema dessa perseguição, do seu ponto de vista interno da instituição, mas que outras perseguições ocorreram e que a gente precisa desvelá-las. Sobre os estudantes, essa turma inteira aqui da Fabico, ela tem que vir falar para a comissão. Nós precisamos ouvir vocês. A gente tem que começar a tecer este grande pano para que a gente possa, então, desvelar essa imagem final do modus operandi da ditadura aqui dentro da nossa universidade e que cada vez que a gente fizer isso, que seja um momento de encontro geracional, que seja um momento de produção de cidadania, que seja um momento em que a gente possa avançar e aprofundar o nosso compromisso com a democracia e que a gente possa, sobretudo, honrar aqueles que nos antecederam. Eu acho que
nesse momento em que esse filme tão bacana está assim, nos trazendo o debate de volta sob um outro ponto de vista, em paralelo a essa tentativa de avanço da anistia de 8 de janeiro no Legislativo, lamentável, eu acho que essa expressão do ainda estamos aqui, ouvir ela na boca do Lucas, na boca do Matheus, isso é tão importante, assim, isso é tão emocionante, porque é isso mesmo, nesse momento, lá, vocês em 64, vocês não tiveram essa oportunidade de estar junto com os que tombaram no Estado Novo, os que resistiram no Estado Novo. Desta vez, esta quadra da história, ela está nos permitindo esse encontro geracional. E a gente tem que fazer uso dele, porque nós ainda estamos aqui juntinhos, nesse tempo histórico. E esse é o momento, portanto, da gente conseguir fazer essa reconstrução histórica e essa ressignificação. O caso Vladimir Herzog, ele é um caso paradigmático na história brasileira. Eu comentava aqui no início com o Lucena que essa foi a primeira sentença brasileira, em 1975, enquanto vocês colocavam essa placa ali do lado de fora, havia um juiz que pela primeira vez na história do Brasil condenava o Estado brasileiro, responsabilizava o Estado brasileiro pela morte do Vladimir Herzog. Esta família, portanto, a Clarice Herzog e seus filhos, eles foram corajosos também, porque eles ingressaram com uma ação na justiça brasileira. Essa ação, veja, caiu na mão de um juiz que estava prestes a se aposentar. Eu acho essa história muito importante. A ditadura articulou com o Ministério Público para eles pegarem vistas do processo, até que o juiz se aposentasse. Porque como ele era um juiz que estava prestes a se aposentar, ele não tinha nada a perder. E ele podia dar uma sentença desagradável para a ditadura naquele momento. E assim foi, o juiz se aposentou e veio um novo juiz. E esse novo juiz relata que um pouco antes dele se deparar com o caso do Herzog na mesa dele, quando ele tomou posse como juiz, ele passou pela Praça da Sé e ele viu um evento que estava acontecendo sobre anistia. E ele pensou assim, mas pode ser perigoso, tenho medo. Vou ficar aqui nessa padaria paulista, fico até imaginando como é essa padaria paulista, comendo um pastel de queijo e tomando aqui uma Coca-Cola. Só que ele disse que comeu bem devagar esse pastel de queijo, para dar tempo de ouvir mais o que estava acontecendo no ato. Quando ele chega na mesa dele, ele se depara com o processo do Vladimir Herzog. E quando ele chega ao final, ele diz assim, eu não posso mais ficar comendo pastel. Acabou o tempo de comer pastel. Ele era um juiz de início de carreira. Ele reconhece que a carreira dele foi prejudicada pela sentença, mas ele sentenciou o caso brasileiro. Ele teve essa coragem, ele assumiu essa responsabilidade que hoje vocês estão assumindo aqui. Seja a geração que pôs a placa e que está voltando aqui para colocar a placa, seja os novos estudantes que estão aqui nesse compromisso com a democracia. E é isso que a gente precisa levar para a universidade inteira nesse processo da Comissão da Memória e da Verdade da URGS. A gente tem que fazer um chamamento para que todos deixem de comer o pastel nesse momento e venham para a luta ao nosso lado. Muito obrigada.